Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Como vocês devem estar notando, o cenário aqui é um pouco diferente, é que eu estou em viagem, vou passar um mês fora de casa e por isso o cenário está diferente, mas eu trouxe os equipamentos aqui para não faltar com vocês no nosso costumeiro podcast de sábado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. E sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Meu nome é Andréia, sou de São Paulo. Quero agradecer pelo seu canal no YouTube, todo o conhecimento compartilhado, por esse podcast. E a pergunta que eu quero fazer é sobre estagflação. Eu gostaria que as dúvidas fossem esclarecidas, o que é isso exatamente, quais são os riscos, se esse processo demora muito tempo. Muito obrigada. Bem, Andréia de São Paulo, obrigado pelas palavras, Andréia. Vamos lá. Estagflação. Estagflação, como o próprio nome diz, é um cenário que nós temos a economia estagnada, mas com um cenário inflacionário, ou seja, a gente tem um processo de recessão, de não recuperação da economia, ou seja, de uma estagnação econômica. E o pior dos mundos, a economia não recupera, está estagnada, mas os preços estão em alta, né? A gente tem uma pressão sobre os preços, né? Um processo inflacionário, que é exatamente a situação que, infelizmente, nós estamos no Brasil atualmente. Como que a gente consegue... Na realidade, isso é uma façanha, né? Principalmente no momento atual, em que o cenário mundial é o contrário, né? O cenário mundial de crise da pandemia é um cenário deflacionário. Todos os fenômenos econômicos que ocorrem num cenário como esse é um cenário de deflação, ou seja, que também é ruim, mas a deflação, se não me engano, até no início, né, da pandemia eu gravei um vídeo falando sobre esse cenário, que era bastante provável, que todo mundo achava que poderia haver essa deflação mundial, e eu expliquei que esse fenômeno era bastante provável, porque o que é um cenário deflacionário? É um cenário onde os preços estão caindo. E por que ele é tão ruim ou pior do que uma inflação? Porque quando os preços estão caindo, ou seja, o preço do mês que vem pode ser menor do que o preço de hoje, tem uma pressão pela queda, isso leva aos agentes econômicos, a todo mundo, a não reativar a economia. Por quê? Você como consumidor, né, você quer comprar um celular, se você tem uma expectativa que no mês que vem vai estar mais barato, você não compra esse mês, você vai deixar para comprar no mês que vem. E a mesma coisa, o produtor do celular, como ele sabe que está numa atuação deflacionária, ele deixa de produzir. Ele fala, bom, para que eu vou produzir se o preço no mês que vem vai estar mais barato? Então, tanto o consumidor não compra e o produtor não produz. Você tem um ciclo vicioso muito perigoso, em que o desaquecimento da economia pode ser muito rápido. Tá? E aí, todo o cenário que ninguém quer, né? A economia desaquecendo vai cada vez gerar mais desemprego, né? Cada vez menos pessoas terão acesso à renda e cada vez menos empresas terão um cenário aí de produtividade, de lucro. E aí a tendência é que a economia encolha. Então é um cenário muito perigoso, né? Então, a pandemia era um prenúncio de que a gente poderia ter esse cenário de deflação. E aí todos os países, todas as economias tomaram atitudes, se planejaram para evitar esse cenário. Mas o cenário posto era um cenário global deflacionário. E o Brasil conseguiu uma façanha que foi conseguir inflação num cenário deflacionário. Alguns fenômenos aconteceram para que isso acontecesse. E aí algumas discordâncias que eu já coloquei aqui no meu canal sobre a política monetária, né? Então eu acho que agora eu vou dar um overview que você consegue entender bem, André. A inflação, até certo ponto, ela é esperada, tá? Por quê? Porque a gente vive num ciclo econômico. Então, eu sempre expliquei aqui, né? O que é a política monetária? A política monetária é um controle da liquidez da economia. É o Banco Central tentando controlar a liquidez da economia para quê? Para defender o poder de compra da moeda. Ou seja, a inflação ela corrói o poder de compra da moeda. Então, o mandato do Banco Central é combater a inflação. Então, o que é normal? Quando a economia começa a se aquecer, que é o que todos nós desejamos, um crescimento econômico e um aquecimento da economia, ele começa a propiciar um cenário inflacionário. Por quê? A economia está aquecida, que é o inverso do que eu expliquei da deflação. As empresas estão produzindo mais, os consumidores estão consumindo mais.
Então, um crescimento sustentável seria a oferta crescer junto com a demanda. O que os preços sobem? É um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, quando há um aquecimento da economia, uma atividade econômica sustentável, a economia começa a se aquecer e, em algum momento, a demanda ela começa a ficar maior do que a oferta, porque o oferecimento, a produção da empresa, né, de novos produtos para colocar sobre o lado da oferta não é tão rápida quanto o nosso ímpeto de consumidor de comprar. Então, em algum momento, a demanda começa a ficar maior que a oferta e começa a propiciar aí um ambiente inflacionário, né? Mais demanda do que oferta, o preço tende a subir. Então, o que acontece? O Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros é porque ele está querendo conter esse ímpeto inflacionário. Como? Ele quer esfriar a demanda. Quando ele aumenta a taxa de juros, é a mesma coisa que ele está tirando liquidez da economia. Então, quando ele tira a liquidez da economia, ele esfria o lado da demanda e tenta equilibrar de novo demanda e oferta. E com isso ele contém essa pressão sobre o aumento de preços. Tá? E isso é a teoria, tá, André? É isso que é feito. E aí vem um outro ciclo. Quando ele começa a subir demais a taxa de juros, ele vai esfriando a demanda, a economia começa a crescer num ritmo mais devagar, até chegar um momento ali que a economia para de crescer. E aí inverte o ciclo. A economia começa a ter aí agora um cenário de queda, de recessão. Então, o Banco Central pratica a política monetária, que é uma ferramenta, a ferramenta utilizada é a taxa de juros, né, para conter esse aumento de pressão sobre os preços, né, o aumento da demanda, que eles chamam de demanda agregada. E aí ele contém isso. Só que quando ele aumenta a taxa de juros, ele está tornando o capital na economia mais caro e as empresas passam a produzir menos. Então aí esse cenário se inverte. Ele entra num período de recessão e aí as empresas começam a demitir e começam a gerar emprego. Por isso que a gente fala que existe um trade-off entre desemprego e inflação. Então o Banco Central combate a inflação. Quando ele consegue combater a inflação, ele começa a gerar desemprego. E aí a economia entra num ciclo de recessão, começa a aumentar o desemprego. E aí o Banco Central faz um movimento inverso. Ele começa a cortar os juros, que é o que vocês devem notar até intuitivamente que isso acontece. Né? Chegou lá em 14,25 em 2014, depois ele voltou a cair. E caiu até agora 2% e agora a gente voltou a subir, que é a parte que eu tenho discordado. Tá? Logo à frente aqui eu explico isso aí. Então, começou a cortar a taxa de juros e está fazendo o inverso. Quando ele começa a cortar a taxa de juros, ele está injetando dinheiro na economia. Ele está dizendo, agora eu pago menos pelo seu dinheiro, né? Nós investidores que estamos ali comprando dívida pública, eu pago menos pelo seu dinheiro está valendo menos, já que a taxa de juros está menor. A tendência é que o dinheiro comece a circular mais na economia. E aí ele combate o desemprego. Então, quando ele começa a cortar os juros, ele está combatendo o desemprego. Então, fica sempre nesse ciclo, né? Nesse trade-off de desemprego e inflação. É isso o ciclo normal e a política monetária normal. A gente chegou agora num patamar de 2%. A taxa de juros no patamar mais baixo que já existiu no Brasil para combater a crise, essa recessão, a crise da economia. Só que, no mesmo tempo que a gente está numa recessão ou numa estagnação econômica, a gente começou a gerar inflação, uma pressão muito grande sobre os preços. Os preços estão subindo. E aí o Banco Central voltou a subir a taxa de juros. Então, nessa lógica, eu estou subindo a taxa de juros para quê? Para tirar a liquidez da economia e diminuir esse preço, essa pressão sobre os preços pelo lado da demanda. É nesse ponto que eu discordo, porque eu acho que a inflação não está acontecendo agora porque tem muita gente comprando. Isso parece até bastante óbvio e intuitivo. Os preços não estão subindo porque tem gente consumindo demais. Nós estamos consumindo demais. Nós estamos num aquecimento da economia. Não, os preços estão subindo demais porque a gente teve um choque do lado da oferta. Nós estamos produzindo menos. A gente não está consumindo mais, a gente está produzindo menos. Então não existe uma pressão sobre o lado da demanda. Então, teoricamente, o Banco Central aumentar a taxa de juros não vai fazer o efeito que ele quer sobre a inflação, sobre o controle da inflação. É nesse ponto que eu tenho discordado ultimamente. Tá? Então, a gente está num cenário de estagnação econômica com inflação. Aí você pergunta, esse fenômeno demora muito? Depende da competência do governo. Pela situação atual, eu acho que pode demorar um pouco. O que eu estou dizendo com isso? Eu acredito que o governo não está sendo competente em combater essa crise econômica. Tá, gente? E olha que eu sou, para quem me conhece de algum tempo, no início do governo eu era um admirador da equipe econômica, até porque tem muita gente lá dentro que eu conheço, são professores do BMEC, são colegas. Um deles foi exonerado agora há pouco, né, que é o Valdeir Rodrigues, que também é professor de finanças lá no IBMEC e era o secretário especial de Fazenda. O secretário especial de Política Econômica também é professor. Ele era da Católica de Brasília, né, foi até coordenador do curso de Economia. É do IPEA, é um amigo e deu aula no IBMEC também. Então a equipe lá, no início do governo, eu falei, é uma equipe muito competente. E o Paulo Guedes foi o fundador do IBMEC. Né? Só que, sinceramente, tem
me decepcionado. A condução da política econômica tem me decepcionado, e eu acho que uma parte da culpa, né, do que a gente tem enfrentado nesses dilemas econômicos está na condução da política econômica, infelizmente. Então eu me sinto isento para fazer essa crítica, porque eu conheço as pessoas e tenho até uma certa admiração, mas eu acredito que não está sendo conduzida da forma que deveria. Então vai demorar. Pelo cenário que eu estou vendo agora, a gente não vai sair tão rápido dessa estagflação, infelizmente. Isso é péssimo, porque o resto do mundo conseguiu coordenar isso de forma correta. Os Estados Unidos, a União Europeia, a China, os países da OCDE, eles estão tendo um crescimento econômico e estão com a inflação sob controle. E a gente está o inverso. Né? Nós não estamos tendo um crescimento econômico e estamos com a inflação fora de controle. Então a gente está fazendo tudo errado. O sinal é que a gente está fazendo tudo errado. Isso vem muito da confiança, né? A confiança do capital na condução da política econômica manda muito, né? Então a gente teve um grande repasse dos preços pela taxa de câmbio, por causa da taxa de câmbio ela subiu e permaneceu alta e continua alta até agora, né? Frente ao que deveria ser. E isso acaba prejudicando e repassando esses preços para a economia, né? Então a gente tem uma pressão inflacionária também ligada aí à taxa de câmbio. Então, assim, espero não ter complicado muito, que a economia, como eu disse, é bastante complexa, mas aqui a minha singela opinião. Tá ok, André? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Komori, sou Luiz, falo de Brasília. Obrigado por transmitir excelente conteúdo, com muita didática. A minha dúvida é sobre o modelo de precificação que eu vou utilizar para definir o valor justo das empresas negociadas na Bolsa de Valores. Eu posso utilizar o fluxo de caixa descontado para qualquer empresa, ou em alguns casos seria mais adequado utilizar outros modelos para calcular o valor de preço justo, modelos de Gordon, ou de repente fazer ponderação com modelos diferentes para obter o valor justo para a empresa. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Luiz de Brasília, vamos lá. Eu acho que já comentei sobre esses assuntos aqui no podcast, e para quem já fez meu curso, não me lembro, tinha um Luiz de Brasília nos cursos, mas talvez não tenha sido você, em que eu ensino essa parte do valuation, do fluxo de caixa descontado e os casos que a gente não utiliza. O modelo de Gordon, ele também é fluxo de caixa descontado, só que é o desconto de dividendos. Se eu fosse simplificar assim, quase todas as empresas se utilizam o fluxo de caixa descontado, porque ele é bastante lógico e intuitivo, né? O valor de um ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro, logo você projeta essa geração de caixa e traz a valor presente pelo risco. É a melhor forma de você precificar qualquer ativo. E as empresas são os ativos empresariais. Em alguns casos, e aí eu cito agora só para simplificar, especificamente instituições financeiras, eu gosto de usar o modelo de Gordon, que é o modelo de desconto de dividendos, porque as instituições financeiras, elas têm uma lógica um pouco diferente, né? Então, você não pode... Se eu fosse simplificar, como que eu enxergo isso e eu explico no curso. Uma instituição financeira, você não consegue, de forma correta e ajustada ao risco, estabelecer uma geração de caixa frente à sua estrutura de capital. Tá? Porque a estrutura de capital de uma instituição financeira é completamente diferente da estrutura de capital de qualquer outra empresa de outro segmento. Tá? Porque uma instituição financeira, o produto dela é dinheiro. E aí eu estou falando de todos os tipos de instituições financeiras, tá? Seguradoras, são instituições financeiras, né? Então, por que eu falo estrutura de capital? Como um banco, simplificando, um banco ele trabalha com dinheiro, o que o banco vende? Vende dinheiro. Então, de um lado ele capta dinheiro, do outro lado ele vende dinheiro, né? Então, se você está investindo numa instituição financeira, você é um fornecedor para o banco de dinheiro. Se você está indo lá pegar um empréstimo, você é um tomador do dinheiro do banco. O banco é só um intermediário. Então, ele capta dinheiro de um lado, empresta do outro, ele ganha o famoso spread. Então, quando você joga isso no modelo contábil, o que acontece numa instituição financeira? O que é ativo para uma empresa normal, para o banco é um passivo. E o inverso, o que é passivo para uma empresa normal, para o banco é um ativo. Então, por que eu estou te falando? Se você injeta dinheiro no banco, você passa a ser credor dele. Se você é fornecedor de dinheiro para o banco, você é credor do banco. E o banco é o seu devedor. Então, teoricamente, o banco tem um passivo com você. Só que esse passivo que o banco tem com você, ele contabiliza como ativo. Então, okay? Porque dinheiro é o ativo do banco. Então, simplificando aqui o conceito rapidamente, sob esse ponto de vista, não tem como você avaliar uma instituição financeira como você avalia uma empresa comum.
ok? Porque a estrutura de capital de uma instituição financeira é completamente diferente. Então seria esse um dos casos que eu utilizo o modelo de Gordon, né? Então, mas na grande maioria das empresas você utiliza o fluxo de caixa descontado normal. Tá joia, Luiz? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Professor José Cobori, primeiramente parabéns pelo canal. Sou muito grato ao seu conteúdo. Direto ao ponto, meu nome é Fernando, sou de Americana, São Paulo. Professor, qual a opinião do senhor, não recomendação, mas qual a opinião do senhor em relação a preço médio? Então vamos supor que eu entrei em construção civil e teve alguns problemas na economia que a gente não esperava, que não era calculado, e essas ações desvalorizaram a 30%. Digamos que talvez há uma alta taxa de juros, enfim. O que o senhor acha de preço médio nesse caso? Por exemplo, vou comprar, vou fazer aportes e reduzir esse meu prejuízo de 30% para talvez 15% ou menos. Entendendo que o setor de construção civil é um setor muito bom e que futuramente, a longo prazo, ele provavelmente vai ter uma recuperação. Ainda assim, o senhor acha que é inviável fazer um preço médio ou seria uma estratégia interessante? Bem, Fernando de Americana, vamos lá. Eu vou te explicar a lógica, tá? Do que as pessoas chamam de preço médio, que você vai entender como eu enxergo esse tipo de coisa. A estratégia de fazer preço médio é uma coisa muito mais de curto prazo, tá? E muito mais de quem utiliza análise técnica, ou seja, olhando o gráfico, que é o cara que entrou numa ação. Porque quem utiliza análise técnica, eles têm um mantra, que é o seguinte: não interessa o que eu estou comprando, desde que o que eu esteja comprando tenha volume e liquidez. Então, para você operar uma ação no curto prazo, basta que tenha liquidez e o volume que está associado a isso, né? Porque você quer ter liquidez na hora que você compra e você precisa ter liquidez na hora que você quer vender. Tá, okay? Então, eles não estão olhando o fundamento da empresa, estão olhando ali o movimento no gráfico. Então, o que eu quero dizer com isso? A estratégia do preço médio para quem opera o mercado no curto prazo com análise técnica faz sentido. Por quê? E aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou, já fui, mas não sou fundamentalista. Porque ele fala assim, como não interessa o ativo, ele comprou, achando que o ativo ia subir. Aí o ativo não sobe e cai. Aí, se ele não quer sair desse ativo, o que ele precisa fazer? Ele precisa reduzir o preço médio, para reduzir, como você disse, o prejuízo. Ele comprou a ação da empresa a 10, achando que ia subir. Aí não subiu, caiu para 9. Opa, estou no prejuízo. Aí eu vou lá e compro mais a 9 para reduzir o meu preço médio. Aí reduzo o meu preço médio. Aí cai mais um pouco, cai para 8. Aí eu vou lá e compro a 8. Eu vou reduzindo o meu preço médio. Para quê? Para que quando essa ação volte a subir, eu tenha algum lucro. Não é isso? Porque se eu não fizer isso, ela continuar caindo, depois ela vai ter que passar de 10 para eu ter algum lucro. Se ela caiu para 9, eu fui lá e comprei mais um pouco, caiu para 8, comprei mais um pouco, o meu preço médio já está abaixo de 10. E aí, quando essa ação subir, ela não precisa passar dos 10 para eu ter lucro. Ela vai chegar próximo de 10 e já vou ter lucro. Tá? Então, a lógica do preço médio é essa. E ela, para mim, só faz sentido para quem está fazendo esse tipo de operação e com análise técnica. Por quê? Porque quem está olhando a análise fundamentalista, quem está olhando os fundamentos da empresa e está comprando essa empresa por longo prazo, não faz o menor sentido esse negócio do preço médio. Você só precisa comprar a ação quando o preço está abaixo do valor. Né? Você fez um valuation, achou o valor da ação, você vai comprar quando o preço está abaixo. O preço subiu, não vou comprar. Não, se o valor da empresa também, a expectativa de valor da empresa subiu também, vale a pena você comprar, mesmo ela tendo subido. Tá? O preço caiu, vou comprar para diminuir o preço médio. Não, se o valor da ação caiu e por uma deterioração nos fundamentos da empresa, faz sentido ela ter caído. Aí você vai comprar por quê? Não é isso? Você está comprando uma coisa que realmente está perdendo valor. Então, sob o ponto de vista de longo prazo fundamentalista, não faz o menor sentido você utilizar o preço médio. Tá ok, Fernando? Espero ter te ajudado aí com um raciocínio até simples, né? E rápido aqui para você poder se orientar. Tá joia? Um abraço. Vamos à próxima? Olá, professor. Tudo bom? Sou o Rodrigo Oliveira, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E minha dúvida é a seguinte: quanto à possível tributação dos dividendos, supondo que de fato ela aconteça no futuro, e de que maneira o senhor acredita que essa tributação poderia ser convertida em forma de benefício para a sociedade menos favorecida, que é mais impactada pela concentração de renda, né? Como, por exemplo, a diminuição
da contribuição salarial para aqueles que têm um salário menor, claro, ou até mesmo a diminuição na tributação de alimentos, que é o consumo onde todos nós precisamos consumir, inclusive aqueles com menor potencial financeiro. Então, de que maneira o senhor acredita que seria mais eficaz essa conversão da tributação em dividendos em benefício da população menos favorecida? Desde já eu lhe agradeço e um forte abraço. Rodrigo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. É um assunto bastante interessante, eu tenho até comentado bastante esse assunto ultimamente no meu canal, né? Que é um assunto até que gera um pouco mais de polêmica, porque a gente acaba entrando numa parte de ideologia econômica, né? Uma visão de mundo um pouco diferente. Como é que isso contribui, que é o que eu tenho pregado, né? O Brasil tributa muito mais consumo do que renda. Então, quando você tributa muito mais consumo e produção do que renda e patrimônio, você está desequilibrando o jogo, né? Você está cobrando muito mais imposto das pessoas menos privilegiadas, né? Das classes mais baixas. Por quê? Porque quando você cobra o imposto do consumo, ele é o mesmo para qualquer um. Para o cara que ganha R$100 e para o cara que ganha 1 bilhão. O imposto é o mesmo. Então, eu costumo dar esse exemplo. Você ganha um salário mínimo, você gastou todo o seu salário mínimo em consumo lá no supermercado para a sua sobrevivência. E, tem uma carga tributária de 40% sobre consumo. Então, dos 1.000 que você gastou, né, em consumo no supermercado, 400 foi imposto. Ao mesmo tempo, eu posso ir lá e comprar os mesmos R$1.000, até porque ninguém come muito mais do que o outro, né? Se uma pessoa ganha um salário mínimo precisa de 1 quilo de arroz para sobreviver numa semana, eu também preciso de 1 quilo. Eu não vou comer 2 quilos de arroz só porque eu ganho mais. Então, o mesmo gasto que eu tenho de R$1.000, eu vou pagar os mesmos R$400 de imposto. Só que o cara que gastou R$1.000, ele ganha R$1.000. Eu gastei R$1.000, eu não ganho R$1.000, eu ganho muito mais do que isso. Então, aqueles R$400, proporcionalmente, a minha renda é muito baixa. Talvez não faça nenhuma diferença. Imagina um cara cada vez mais rico, extremamente rico. Tá ok? Então, quando você tributa consumo, você está cobrando muito mais imposto das pessoas de classes mais baixas. Tá? Quando você tributa produção, você também, e aí eu estou falando de empresa, que está cobrando tributos sobre produção das empresas, você desestimula que esse dinheiro fique dentro da empresa, sendo reinvestido para o crescimento dela e para o crescimento da produção. Até porque, aí caindo exatamente no que você falou, porque o dividendo não é tributado. Então, qual que é o modelo de incentivo? Se eu tenho uma empresa e o dividendo é tributado, o que eu faço? Eu gero um grande lucro na minha empresa, eu tenho todo o incentivo para tirar esse lucro da empresa, porque esse lucro vai ser tirado como dividendo para mim e eu não vou pagar imposto. Tá ok? Então o incentivo é que eu tire esse dinheiro da empresa. Se o Estado passar a tributar o dividendo, qual vai ser o meu modelo de incentivo agora? Eu gerei um grande lucro na empresa. Opa, se eu tirar esse lucro agora eu vou pagar imposto. Então, compensa eu manter esse lucro dentro da empresa, reinvestindo para a empresa crescer. Não é isso? Então, quando eu tiro o imposto da produção e coloco o imposto no dividendo, não precisa ser 100%, eu diminuo bastante a carga tributária sobre a produção e passo isso que teoricamente o Estado ia perder de arrecadação e tributo o dividendo. Então o que vai acontecer? Eu, como empresário, vou ter um incentivo de deixar o dinheiro dentro da empresa sendo reinvestido para o crescimento da empresa. O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, a empresa vai crescer, eu vou gerar mais produção, mais produtividade, vou gerar mais oferta. Tem todo um benefício nisso de ter geração de oferta frente à demanda, que eu expliquei até na pergunta anterior, não é isso? Vou gerar mais emprego, então tem todo um benefício aqui. Só que eu, como empresário, agora vou passar a pagar imposto sobre dividendo. Então, eu diminuo o imposto sobre consumo e diminuo o imposto sobre produção, colocando um jogo mais justo aqui para toda a população. E aí eu passo a tributar mais o dividendo e renda. Dividendo é renda, né? Para empresário, qual a renda do empresário? Dividendo. Qual a renda de um cara que ganha R$50 mil, o salário dele? O salário dele, se ele não for empresário, não é isso? Então eu passo a tributar mais renda, menos consumo e produção, mais renda e patrimônio. Então, isso acaba equilibrando melhor o jogo, ele começa a ser muito mais justo, sob o ponto de vista social, e eu diminuo a possibilidade de aumentar a desigualdade, porque no modelo atual eu estou privilegiando a concentração de renda.
Então, cada vez quem é rico fica mais rico e cada vez quem é pobre fica mais pobre. É o modelo que a gente tem hoje. Se eu fizer isso, eu começo a diminuir essa desigualdade. Porque aí eu mudo esse cenário de que quem é rico vai ficar cada vez mais rico e quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. Por quê? Porque eu estou tirando o imposto do pobre e estou jogando o imposto para o rico. Essa é a visão. O que o Biden está fazendo hoje nos Estados Unidos? É exatamente isso. Então, para os críticos, né, aqueles ultraliberais, né, anarcocapitalistas, que não conseguem entender isso, essa é a lógica. E é um ponto de vista, né? As pessoas podem ser contra, desde que tenha um argumento racional para ser contra, a gente sempre está aberto a discussões. Tá ok? Espero ter te ajudado, Rodrigo. Forte abraço, vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Ronaldo Silva, São Paulo, capital. Essa semana foi apresentado alguns balanços das empresas do primeiro trimestre. E algumas empresas refletiram um resultado positivo. Só que os seus preços na bolsa foram negativos. Por que esse fenômeno? Obrigado. Ronaldo, de São Paulo. Vamos lá, Ronaldo. Tem alguns vídeos, vou até pedir para pôr aqui no card ou na descrição do vídeo, que eu explico esse fenômeno. Diferença de lucro econômico, lucro financeiro, lucro e riqueza. Tem várias formas de explicar isso. Vou tentar sintetizar para você. Você falou, por que uma empresa tem lucro, né, e a ação dela cai? Ou uma empresa tem prejuízo e a ação dela sobe? São fenômenos que às vezes a gente não consegue entender. Inclusive isso está na contracapa do meu livro, tá? Meu livro de análise fundamentalista, que eu ensino a precificar uma ação, a parte da avaliação de empresa, de valuation. Na contracapa, aquele resuminho que você faz para chamar a atenção das pessoas para comprar é justamente essa, né? Por que uma empresa divulga 10 bilhões de lucro e a ação dela cai, né? Por que uma empresa divulga 1 bilhão de prejuízo e a ação dela sobe? É tudo uma questão de expectativa. Tem a explicação que eu vou dar também do lucro financeiro e do lucro econômico, tá? Mas imagine que o mercado todo precificou aquela ação na expectativa que a empresa desse 20 bilhões de lucro. E aí todo mundo comprou. O mercado todo achou que a empresa XPTO lá ia dar 20 bilhões de lucro. Aí todo mundo saiu comprando aquela ação, já precificando esses 20 bilhões de lucro. Até porque o valor de qualquer ativo é só a capacidade de gerar caixa no futuro, tá? Então, como que eu chego no preço da ação? Que é o que eu ensino no livro também. Eu projeto o resultado futuro dessa empresa e trago a valor presente pelo seu risco. E chego num valor e aquele para mim vai ser o valor da empresa. E eu compro a ação da empresa com base nessa continha que eu fiz. Então essa projeção futura que eu fiz uma projeção de quanto ela ia dar de lucro ao longo do tempo. Então voltando para o exemplo simples, nessa projeção projetei que ela ia dar 20 bilhões de lucro no ano que vem. E sei lá, 15 no ano 2, 30 no ano 3, eu fiz uma projeção de lucro, trouxe o valor presente e falei, bom, essa ação tem que valer R$10. Então nesse valor de R$10 já está essa expectativa que eu coloquei. De 20 bilhões, né, esse crescimento do lucro. Aí a empresa vai lá e divulga o lucro. Não deu os 20 bilhões, deu 10 bilhões. Aí, para quem não entende essa parte da avaliação, do valuation, fala assim, que lucro maravilhoso, 10 bilhões de lucro. Não, o mercado achou que era 20, entendeu? E no preço lá que eu comprei a ação R$10, já estava embutido os 20 bilhões de lucro do ano que vem. Então, quando a empresa vai lá e divulga 10 bilhões de lucro, é péssimo, porque se eu refizer a conta agora com 10 bilhões e não com 20, essa ação não vai valer 10. Deveria valer 9. Um exemplo, né? Simples. E aí, o que acontece? A ação da empresa está lá R$10 na bolsa, vai ter que cair para 9, porque o mercado ajusta essa nova projeção que fez agora com o resultado real de 10 bilhões e não de 20. Então, uma empresa divulgou um lucro, que teoricamente seria maravilhoso, 10 bilhões, mas o mercado tinha precificado essa ação com um lucro de 20. O mercado vai ter que ajustar, porque o preço dessa ação não deveria ser aquele que está sendo negociado, já que o lucro foi menor. Então, o que explica uma empresa divulgar um lucro maravilhoso e a ação dela cair é exatamente isso. E o inverso também é verdadeiro. A empresa deu 1 bilhão de prejuízo e a ação subiu. O raciocínio inverso. O mercado já estava tão pessimista que precificou que essa empresa ia dar 2 bilhões de prejuízo no ano que vem. E aí todo mundo precificou, empresa péssima, vai dar 2 bilhões, jogaram o preço da ação lá para baixo. Não, já que vai dar 2 bilhões de prejuízo, essa ação tem que valer R$1. E aí o mercado está lá negociando R$1. Aí ela divulga o prejuízo. O prejuízo foi de 1 bilhão. Aí o mercado, não foi tão ruim assim. A gente achava que ia ser 2 bilhões, foi 1 bilhão. Então logo essa ação deveria valer 1. Deveria valer 1,50. Aí o preço da ação sobe. Tá? Então é por isso que o investidor iniciante, o leigo,
ele entra na bolsa comprando ação, que também está na contracapa do meu livro, sem saber o valor daquilo. Então, pode ter certeza que 90% dos investidores que estão comprando ações na bolsa não têm a menor noção do valor da ação. Está comprando porque alguém deu uma dica, ele viu na revista, o cunhado dele comprou e ganhou dinheiro, o primo falou que aquela é uma boa ação. Está comprando por esses e outros motivos. Ninguém está comprando lá porque sabe exatamente o valor daquela ação. Eu sei que essa ação deveria valer 10. É um chute? Não. Tem toda a análise, eu vi as análises dos analistas de mercado, dos bancos de investimento, fiz aqui minha própria avaliação, fiz a minha projeção, acredito realmente que essa projeção é bem pé no chão, a empresa vai dar tanto de lucro no ano que vem, né, ela vai crescer tantos por cento, fiz todo esse valuation e a ação realmente tem que valer 10. Opa, vou lá na bolsa, a bolsa está negociando a 9, vou comprar. Por quê? Porque o preço está abaixo do valor. Tá? Então, assim, 90% das pessoas que compram, até porque a grande maioria dos investidores que estão na bolsa são iniciantes. A gente saiu, você pegar nos últimos 3 anos, mais do que triplicou o volume de pessoas físicas operando na bolsa de valores. Então, logicamente, a grande maioria desses investidores são iniciantes. Então, pode ter certeza, 90% das pessoas que compram ações não tem a menor noção do valor daquilo. Tá comprando por algum outro motivo. Como eu disse, uma dica, viu o vizinho ganhou dinheiro, ele também quer, não quer ficar fora da festa. Os amigos todos estão entrando na bolsa, ele também, né, não quer ficar de fora, né, quer ter assunto lá para conversar no boteco lá no fim de semana, então ele entra lá e começa a comprar também. Então essa é a explicação. Quando eu falei de lucro financeiro e lucro econômico, é um conceito importante também. Uma empresa divulgou 10 bilhões de lucro. Você tem que saber se esse lucro é financeiro ou se esse lucro é econômico. Qual que é a diferença? Um lucro é um lucro. Deu 10 bilhões de lucro. Legal. Isso é um lucro financeiro. Como você sabe se é um lucro econômico? Se o retorno foi acima do custo de capital. E aí eu vou traçar num linguajar de percentual. A empresa deu 10% de retorno. Mas qual foi o custo de capital dela? O custo de capital dela é de 15%. Ela deu 10% de retorno? É um lucro financeiro, mas não é um lucro econômico. Para ser um lucro econômico, o retorno tem que ser maior do que o custo de capital. Exemplo simples que eu dou nas aulas lá do MBA e nos cursos que eu dou online também. Para você entender o negócio do custo de capital. É um exemplo simples que todo mundo gosta, tá? Que eu criei, até hoje eu uso, inclusive eu uso com ações da Vale até hoje, né? Porque a Vale naquela época tinha muito pouca ação e todo mundo conhecia a ação da Vale e da Petrobras. Então imagina o seguinte, o seu cunhado te deu uma dica, falou, Ronaldo, a Vale vai subir, não, vou dar com a da Petrobras que fica mais inteligível, né? Digamos que o seu cunhado é o diretor de prospecção de novas reservas de petróleo lá da Petrobras. Esses caras não podem operar. Tem um documento lá que ele assina que, como ele é o diretor lá da Petrobras, ele não pode operar a ação da empresa porque ele tem informação privilegiada. Mas ele descobriu lá um novo ponto ali que vai extrair petróleo. Vai ser uma grande reserva de petróleo. Como ele não pode, ele fala assim, vou aproveitar essa oportunidade, né, essa informação, vou tentar ganhar dinheiro. Se não comigo, através lá do meu cunhado. Aí ele chega, Ronaldo, ó, a ação da Vale vai subir 20% nos próximos 30 dias. E aí talvez ele não fale o motivo para você. Mas você confia tanto nele, fala, pô, meu cunhado não ia me dar essa dica se ele não tivesse alguma informação ali. Eu acho que ele tem a certeza disso aí. Vou confiar nele, vou comprar as ações da Vale. Aí você vai lá na sua conta bancária, olha para o seu saldo e fala assim, bom, infelizmente eu não tenho dinheiro, está zerado minha conta bancária. Mas não posso deixar essa oportunidade passar. Vou fazer o seguinte, aí você olha e fala, opa, eu tenho 10 mil aqui de cheque especial. Vou usar o dinheiro do cheque especial porque o custo, né, lá do cheque especial, no nosso exemplo aqui, é 10% ao mês. Como a ação vai subir 20%, compensa, né? Aí você vai lá e pega 10 mil lá do seu cheque especial, fica 10 mil com sua conta negativa, vai lá e compra 10 mil em ações da Vale. Digamos que seja 10 reais a ação. Aí você comprou lá 1.000 ações da Vale a 10 mil reais. Vou desconsiderar todos os custos de transação para ficar mais simples o exemplo. O exemplo real é só você usar os custos de transação, tá? Colocar na conta. Aqui só para ficar bem simples o exemplo. Aí eu vou lá e compro 1.000 ações da Vale a 10 reais, 10 mil reais. Passados um mês, exatamente subiu 20%. Você fala, nossa, esse meu cunhado é o mago, né? Ele realmente sabia, tinha informação. A Petrobras divulgou lá a descoberta dessa nova reserva de petróleo e a ação da Petrobras realmente subiu 20%.
Subiu 20%, você vai lá e vende. Então, se era 10, subiu 20%, foi para R$12. Aí você tinha 1.000 ações, foi lá, vendeu 1.000 ações a R$12, 12 mil. Ok? Então, você investiu 10 mil e resgatou 12, ganhou os 20%. Só que, opa, eu devo o banco, né? Peguei 10 mil no cheque especial. 10 mil reais do cheque especial a 10%, você tem que depositar 10 mil do que você pegou, mais R$1.000 dos juros, 10% de 10 mil. Então, você vai ter que depositar 11 mil reais para zerar a sua conta de novo. Como você fez 12 e depositou 11, você ganhou R$1.000. Então, esse exemplo simples te dá duas explicações. Primeiro, o conceito de criação de valor. Você fez um investimento que criou o valor. E aí fica bastante simples de entender, né? Eu realmente criei. Você tinha 0 na sua conta. E no final da operação, você tem 1.000. Então, você criou R$1.000. Então, é um investimento que criou o valor. Esse conceito de criação de valor vale para as empresas. Quando você fala assim, uma empresa criou o valor para o acionista, é exatamente essa. Tá? A empresa gerou um retorno acima do custo de capital. No nosso exemplo, qual foi o seu custo de capital? 10%. Quanto custou aqueles 10 mil para você? 10%. Não é isso? Quanto você teve de retorno? 20%. Então, quando eu gero um retorno acima do meu custo de capital, eu estou criando valor. Na sua dúvida, quando eu gero um retorno acima do meu custo de capital, eu tenho um lucro econômico. Então, a empresa divulgou que teve 10 bilhões de lucro, você tem que saber se esses 10 bilhões é financeiro ou é econômico. No nosso, vou usar o mesmo exemplo simples, né? Digamos que o custo para a empresa gerar esse lucro foi 10 bilhões. E ela gerou um lucro de 10 bilhões. Empatou. Ela, no conceito, é uma manutenção de valor. Mas se ela gerar um lucro de 20 bilhões, o custo dela foi 10 bilhões. Então ela gerou um lucro econômico. O mesmo exemplo aqui do seu cheque especial. Seu custo foi de 1.000, não é isso? Você gerou 2.000. A empresa teve 20 bilhões de lucro e ela teve um custo de 10 bilhões. Então ela gerou um retorno acima do custo de capital, é uma criação de valor e é um lucro econômico. Então, muitas vezes as empresas divulgam resultado, mas são resultados financeiros e não econômicos. Logo, ela destruiu o valor. No mesmo exemplo, você fez toda essa operação, só que chegou lá, passou os 30 dias, a ação da Petrobras não subiu os 20%, subiu 5%. Foi de R$10 para R$10,50. Ou seja, em vez de subir 20 para 12, subiu só 5%, foi para R$10,50. Aí você vai lá e vende tudo, 1.000 ações a R$10,50, 10.500. Você deve 11 para o banco. Então você vai ter que depositar esses 10.500 para o banco, e vai ter que arrumar 500 de algum lugar para ir lá e cobrir o seu cheque especial com os juros. Então, nessa operação, você destruiu o valor. O contrário, no outro você criou R$1.000 do nada. Né? Criou R$1.000. Nesse, do nada, você destruiu R$500. Porque além de você devolver tudo que você fez na bolsa para o banco, você ainda vai ter que emprestar R$500 de alguém para ir lá e cobrir sua conta. Então, você destruiu o valor. O mesmo conceito para a empresa. Se ela gerar um retorno abaixo do seu custo de capital, nosso exemplo aqui, o custo dela foi 10 bilhões. Ela gerou 5 bilhões de lucro, ela destruiu o valor. Apesar dela ter 5 bilhões de lucro, ela destruiu o valor. Ela teve um lucro financeiro e não um lucro econômico. Tá ok, Ronaldo? Essa é a explicação técnica aí. Espero que tenha sido simples o entendimento. Tá joia? Um forte abraço. Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Aqui é o Romero, sou de Minas Gerais, mas moro na Alemanha há alguns anos e venho acompanhando o seu trabalho aí. Primeiramente, agradecer por todos os ensinamentos. Minha dúvida é em relação à estratégia de investimento entre o mercado eficiente e o valuation, né? Comprar apenas um preço justo. Se eu montei a minha carteira de uma forma diversificada, vamos supor que eu comprei 20 ativos e todos eles estavam com um preço justo, um valor justo, com uma margem de segurança, porém, ao longo do tempo, o mercado entrou no mercado altista e esses preços começaram a ficar muito mais altos, né? Ou seja, as empresas ficaram caras. E sendo assim, na minha estratégia de investimento, eu não faria o aporte, então, nessas empresas, porque as empresas estão um valor acima do que elas realmente valem. Porém, ao longo do tempo, as empresas mantiveram seus fundamentos, né, continuaram sendo empresas de qualidade, e a única coisa que me deixa fora do mercado seria esses preços bem altos. Se eu tiver uma quantia mensal para investir nas ações, essa quantia seria acumulada então em caixa e eu ficaria fora do mercado. Pode ser que eu ficasse aí
3 a 5 anos fora do mercado, caso esses preços aí não abaixassem. A minha dúvida é a seguinte: o que eu deveria fazer diante dessa estratégia? Qual seria melhor? Se seria investir todos os meses, né, mesmo que o preço daquela ação comece a ficar maior, né, comece a ficar cara, assim, no sentido do valuation, ou ficar fora do mercado aí por, sei lá, 3, 5 anos até o mercado ter uma queda, acumulando esse caixa para poder aportar mais tarde. Um abraço. Bem, vamos lá. Romero, um mineiro na Alemanha. Vamos lá, Romero. Eu falo bastante sobre esse assunto aqui, né? Sobre vários pontos de vista. Acho que o último que perguntaram é sobre balanço de carteira. Mas vamos lá. Na realidade, você compra uma ação quando o seu preço está abaixo do valor. Você não precisa comprar todo mês. A sua pergunta é assim: eu tenho aqui, economizo R$1.000 por mês. Compro R$1.000 em ações todo mês? Não, você faz exatamente o que você falou. Se o preço não estiver abaixo do valor, você vai investindo isso em renda fixa, em outro tipo de ativo. E você só vai fazer compras de ações, aporte em ações, quando o preço estiver abaixo do valor. Essa é a lógica. Quem faz isso? O Warren Buffett. O Warren Buffett não compra ações todo mês, nem todo ano. Às vezes ele passa 2 anos sem comprar ações. Então, qual que é o sentido disso? Não faz sentido você comprar nada que você saiba que o preço está acima do valor. Então, esse telefone vale R$5.000. Se alguém estiver vendendo a 7, eu vou comprar? Não. Vou tentar comprar sempre que o preço estiver abaixo do valor. As ações, a mesma coisa. Você fez o valuation, aquela ação tem que valer R$10, o mercado está negociando a 12. Se você acredita que o valor dela, você está confiante na sua avaliação, tá? Você acredita que o valor dela é 10, por que você compraria a 12? Não faz sentido. Então esse negócio de regularidade, tem que comprar todo mês, isso não faz o menor sentido. O sentido é comprar com preço abaixo do valor. Quer isso passe 6 meses, 1 ano, tanto faz. Ou todo mês você for lá e a ação que você tem na carteira está com preço abaixo do valor, você vai comprar. Se não, você vai acumulando esse dinheiro em outro tipo de investimento, em outro tipo de ativo, né? Preferencialmente ativos de baixo risco. Tem uma remuneração baixa, mas tenha sempre uma remuneração positiva. Essa é a teoria, esse é o conceito. Tá ok? Não faz sentido você comprar ação só por comprar, só porque você se sente na obrigação de comprar todo mês. Né? Você só compra quando o preço estiver abaixo do valor. Tá joia, Romero? Espero ter te ajudado e sucesso aí na Alemanha. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori. Boa noite. Aqui quem fala é o Valner Damasceno. Eu falo da minha terra natal, Salvador, Bahia. Professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o privilégio de estar aprendendo com o senhor acerca de economias, finanças e investimentos. Parabéns. Professor, gostaria que o senhor pudesse explicar com sua excelente didática acerca de um tipo de investimento denominado Distressed Asset. Me parece que correspondem aos ativos em disputas judiciais. As empresas normalmente entram em recuperação judicial e uma instituição financeira oferece uma taxa atrativa, claro, com um risco considerável. A minha pergunta, professor, é nós, investidores, de que forma a gente pode estar aplicando a nossa análise fundamentalista para esse tipo de ativo, para esse tipo de investimento? É possível? Muito obrigado e muito sucesso. Valner Damasceno, de Salvador, Bahia. Vamos lá, Valner. Distressed Assets. Só nivelando o conhecimento de todos, né? É um nome em inglês para ativos em dificuldade. O distressed seria, traduzindo grosso modo, ativos em dificuldade. Existem, primeiro, isso é para investidor qualificado, tá, Valner? Então, não sei se você, a menos que você seja um investidor qualificado, se não me engano, tem que ter mais de 1 milhão ou 1,5 milhão para investir nesse tipo de ativo. Por que a CVM coloca, né, essas? Porque são ativos de alto risco. Então, para proteger o investidor iniciante ou o pequeno investidor, existe essa regra do investimento qualificado e eles fazem um corte pelo volume de investimento, porque eles partem do pressuposto que o cara que tem 1,5 milhão para colocar nesse tipo de investimento, ele deve ter muito mais e deve saber o que está fazendo, né? Deve ter uma certa experiência e investimento no mercado. Pode ser que não. Tem um cara iniciante que tem 1,5 milhão, vai lá e compra e não tem
esse conhecimento para correr esse tipo de risco. Mas é uma linha de corte, né? Tem que ter uma linha de corte, eles colocam essa linha de corte. Então, ativos em dificuldade, stressed assets. Tem muitos fundos especializados em investir nesse tipo de ativo. Eu até dei a informação, nem sei se mudou, tá? Mas até onde eu saiba, essa é a linha de corte ali do investidor qualificado para investir em distressed assets. Para todo mundo entender o que é um ativo em dificuldade. É uma coisa muito popular, é quando é dívida de cartão de crédito, né, dívida bancária, cheque especial, tal. Os bancos ficam lá tentando cobrar o seu cliente. Fica ali 1 ano, todo dia mandando lá para cobrar e diminui, né? O cara devia 100, diminui para 90. Né? Aí chega lá, um certo ponto, o banco está pedindo lá para uma dívida de 100 mil, pedindo 5 mil e mesmo assim não consegue receber. Aí o banco parte do pressuposto que o cara não vai pagar, que o cara não tem condições de pagar. E o banco, por si só, ele pode vender por qualquer preço, porque o banco já baixou isso do seu resultado lá de devedores duvidosos, né? Então, o banco já contabilizou isso. A gente brinca que quem paga isso aí são os clientes que pagam em dia. Que a inadimplência dos bancos, ele joga no preço. Então, teoricamente, o banco não perde nada. Por isso que ele vai baixando o preço tentando cobrar. Quando você não paga, o banco não perdeu. É por isso que ele tenta receber qualquer coisa. E aí os bancos pegam esse tipo de dívida e vendem no mercado. E aí você começa a receber ligação de outras empresas de crédito, de cobrança, de uma dívida, sei lá, que você devia no Bradesco, devia no Itaú. Você começa a receber. E esse cara cobra menos ainda de você, né? Fala, ó, daqui 3 mil, eu quito essa dívida sua de 100. E você recebe, né? Você topa e você paga. Só que esse investidor, essa empresa de crédito, esse fundo, comprou do banco lá por quase nada. Então, sei lá, comprou por R$1.000. E aí ele começa a tentar cobrar os clientes qualquer coisa acima disso para ele ter lucro. Então, esse é um exemplo simples e popular de distressed assets. São dívidas lá consideradas já impagáveis, que o devedor não vai mais pagar. Então, tem um alto risco? Tem. A empresa compra esse aí do banco, desse exemplo, por 1.000, existe uma grande probabilidade de não receber nem os 1.000. Aí essa empresa vai ficar lá tentando te cobrar de qualquer jeito. Qualquer coisa acima disso, ou no limite lá, ele cobra o que ele pagou para o banco para minimizar os prejuízos dele. Mas isso é um ativo em dificuldades, né? Que são os distressed assets. Esse é um exemplo simples. Tem exemplos com pessoas jurídicas também, de empresas. Dívidas de pessoa jurídica, também na mesma situação, no mesmo conceito. E no que você está falando de empresa em recuperação, geralmente são empresas em estágio falimentar, já decretou falência, já não tem como já sair, né, dessa situação. E tem fundos, investidores que compram esse tipo de empresa na esperança de, por algum motivo, essa empresa se recuperar e ele ganhar, porque ele vai comprar ela por quase nada. Você vê muitas negociações, o cara comprando empresa por R$1. Você fala, o cara vendeu por R$1, tá? O cara deve 10 bilhões. Né? Então, o dono da empresa deve 10 bilhões, se você comprar dele por R$1 e assumir os 10 bilhões de dívida, ele vai ficar feliz. Né? Por isso que tem esse tipo de negociação. Né? Só que se você for esse fundo, esse investidor, só vai comprar por R$1 e assumir uma dívida de 10 bilhões, se você tiver alguma expectativa, alguma estratégia de que essa empresa saia desse nível de dificuldade e pague essa dívida. E aí você vai ter um lucro. Então, são investimentos de altíssimo risco, porque a probabilidade, num caso desse, é você tentar recuperar uma empresa dessa e não conseguir. Só que eles fazem vários investimentos desse tipo. Alguns dão errado, mas os que dão certo acabam compensando aquele que deu errado, tá? Aqueles que deram errado. Então, teoricamente, o conceito de distressed assets é esse. Vamos à próxima? Agora em texto. Olá, com relação ao conceito de que investir em títulos do Tesouro não representa risco de crédito, visto que o governo pode emitir moeda para quitar esses títulos, pergunto, isso pode mudar com a independência do Banco Central? E se o Banco Central se recusar a fazer essa emissão? Beatriz de Curitiba. Vamos lá, Beatriz. Faz sentido, né? Só novamente nivelando todo mundo. O que é a dúvida da Beatriz? Um título da dívida pública é considerado um ativo livre de risco. Por quê? Risco de crédito, tá? É considerado um ativo livre de risco. Por quê? Porque o mesmo Estado que emite a dívida é o mesmo Estado que imprime dinheiro. Então, eu sempre brinco e dou esse exemplo, né? Se você tiver uma máquina de imprimir dinheiro de verdade na sua casa, você, teoricamente, não vai deixar de pagar ninguém. Você nunca vai ficar inadimplente. Você vai lá e imprime dinheiro e paga as pessoas. Tem toda uma consequência, né, de impressão de dinheiro que a gente já sabe, já explicou, e é o que acontecia antes do Plano Real. Os governos ficavam se endividando e imprimir dinheiro para pagar a dívida. Né? E isso ia gerando cada vez mais inflações mais altas até chegar no nível da hiperinflação. Tá? Então, impressão de dinheiro de forma
indiscriminada, né, assim, em volumes que não justifiquem, seja uma farra, ele acaba gerando inflação, tá? Na teoria lá, que também começa a ser questionada agora, a teoria quantitativa da moeda. Então a dúvida da Beatriz é, esses ativos são livres de risco, só quem imprime dinheiro é o Banco Central. Como o Banco Central está independente, e se ele se recusar a imprimir dinheiro, esses ativos livres de risco não passam a ter risco? Então a dúvida da Beatriz faz sentido, Beatriz, só que tem um mecanismo aí operacional que não deixaria chegar nesse ponto. Por quê? Porque o Banco Central, o mandato do Banco Central é controlar a inflação, é proteger o poder de compra da moeda. Então, proteger o poder de compra da moeda é a mesma coisa que combater a inflação, né? Porque a inflação corrói o poder de compra da moeda. Como o Banco Central pratica essa política monetária, né? Você combate a inflação e protege o poder de compra da moeda com política monetária. Política monetária é feita com taxa de juros. Eu aumento ou diminuo a taxa de juros. Qual o mecanismo que o Banco Central utiliza para cumprir o seu mandato principal, que é combater a inflação, proteger o poder de compra da moeda? Política monetária praticada com taxa de juros. Como ele operacionaliza isso no mercado? Com títulos públicos. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que ele está dizendo para você? Agora eu estou pagando mais pelo seu dinheiro. Só que ele fala isso e tem que fazer, né? Então, como ele operacionaliza isso? Negociando título público no mercado, no open market, tá? No mercado aberto, que ele faz lá com os grandes dealers, que são os maiores bancos, e depois ele repassa. Então, quando você, investidor, vai lá e investe num fundo DI, num fundo de renda fixa, num fundo multimercado, num fundo DI, 95% está sendo usado para comprar título público. No fundo de renda fixa, 80%. No fundo multimercado, depende do multimercado. A grande maioria compra 80% também em título público. Então, quando você investe num fundo desse, na realidade você está comprando título público. Só quem faz isso para você é o gestor do fundo. Então, todo dia, quando os bancos estão negociando esses títulos com o Banco Central, ele está negociando porque ele tem uma necessidade de um volume desse de título para colocar nos fundos, para deixar na tesouraria, para fazer um monte de operações de compromisso, um monte de coisa que os bancos fazem, tá? Então, o Banco Central, diariamente, quando ele define a taxa, definiu agora, né? A taxa é 3,5. Só que uma coisa ele fala, a taxa vai ser 3,5. Outra coisa ele fazer isso acontecer. Como ele faz isso acontecer no mercado? Negociando títulos públicos. Então, 3,5 é a meta, né? Então, ele fica todo dia fazendo operações no mercado aberto com títulos públicos para manter a taxa Selic muito próximo dessa meta de 3,5. Então, o Banco Central só consegue desempenhar a sua função principal, o seu mandato principal, negociando títulos públicos no mercado. Então, se ele deixar esses títulos perderem a credibilidade, ou seja, ele fala, agora eu sou independente, não vou mais imprimir dinheiro para comprar títulos do Tesouro, para cobrir o déficit orçamentário do governo, né, para negociar, para injetar dinheiro na economia, não vou mais fazer isso. Quando ele deixar de fazer isso, ele vai perder o principal mecanismo que ele tem para fazer a sua obrigação, que é a política monetária através de negociações de títulos públicos. Então, ele precisa que os títulos públicos tenham credibilidade no mercado. Ele precisa que os títulos públicos sejam livres de risco para ter essa credibilidade e para ter liquidez, para que ele possa desempenhar a sua função. Então, a sua dúvida faz sentido, mas a lógica operacional de tudo isso na economia faz com que não exista esse risco do Banco Central se recusar. Tá? Essa é a explicação, Beatriz. Espero que eu tenha sido claro. Tá joia? Forte abraço aí. Vamos à próxima? Professor, bom dia. Meu nome é Lina e sou estudante de comércio exterior aos 49 anos de idade. KKKK. O que o senhor pode comentar sobre como a nova lei de câmbio pode impactar o comércio exterior? Welber Barral, estrategista de comércio exterior do Banco Ouro Invest, afirma que o projeto de lei 5.387/2019, conhecido como o novo marco legal do câmbio, chegará para substituir um conjunto de leis muito defasado com textos que datam de 1920. Lina, bom, primeiro, Lina, você é novíssima, né? 49 anos, está na flor da idade. Eu tenho 52, né? Então também me acho jovem. Lina, vamos lá. Realmente, né, as leis que regulam o mercado de câmbio do Brasil são muito antigas, tem 100 anos, né? 1920, tem mais de 100 anos. E é uma coxa de retalho, tem dezenas de regulamentos aí diferentes que regulam isso, que se não me engano, tem o próximo de 40, né? Leis aí que regulam o mercado de câmbio. E esse novo marco legal do câmbio, que inclusive acho que passou agora, recentemente, no início desse ano, se não me engano. Você falou de 2019, mas ficou sendo negociado
e foi agora no início desse ano. Eu já comentei aqui sobre o marco legal do câmbio, mas sobre outro ponto de vista aí que tiraram a dúvida. A sua dúvida é como isso beneficia o mercado, o comércio exterior. Na realidade, ele substituía essas leis de 100 anos e esses 40 é o novo marco legal, porque é o seguinte, agora esquece tudo isso aí, vai valer o que a gente criar aqui agora, né? Que é um projeto de lei, que é essa PL, eu não sei se você citou ali. Deixa eu ver se você citou. É esse mesmo. O PL aqui 2019. Então, novo marco legal, porque está falando, esquece essas 40 leis aqui, essa lei de 100 anos atrás, vai valer agora essa aqui. Então, primeiro benefício, simplificação. Tá? Ele vai simplificar, vai modernizar e com isso vai tornar mais eficiente o mercado de câmbio. Por que ele vai beneficiar o comércio exterior? Porque o comércio exterior hoje é muito mais moderno, muito mais pujante e existem muito mais operações de exportação e importação do que existia nesses 100 anos que se passaram regulados por outras leis. Hoje tem muito mais tecnologia, inclusive nesse PL, se não me engano, prevê aí que o Banco Central pode autorizar as fintechs também a atuar no mercado de câmbio, se não me engano, tá? Então, eu vou dar essa visão panorâmica aqui só para não deixar você com essa dúvida, já que você é estudante de comércio exterior. Então, vai modernizar, simplificar e tornar mais eficiente. Então, primeiro, vai ter só um marco legal agora, um projeto de lei, uma lei para regular tudo isso. Você não vai simplificar, né? Para quem trabalha com comércio exterior, não vai precisar ficar consultando em 40 leis diferentes, em uma lei de 100 anos atrás, não vai precisar nada disso. Já tem só essa aí que regula. Tá? Então simplifica. Moderniza, porque incorpora todas as novas tecnologias que hoje podem ser utilizadas para agilizar, tornar mais eficiente o mercado de câmbio. Tá? E isso vai beneficiar muito o comércio exterior. E um dos exemplos que eu dei aqui é permitir que que as fintechs possam fazer alguns tipos de operações no mercado de câmbio, que vai tornar isso muito mais ágil. Apesar dos bancos ainda ter um poder disso, né? Tem os traders dos bancos que fazem todas as operações de câmbio, eles vão continuar sendo necessários, que eu acredito que eles vão continuar com os volumes aí que a gente chama de atacado, mas essa parte de varejo, de pequenas transações, de transações de valores menores, vão poder ser feitas todas pelas fintechs e vai ser muito mais ágil, né? Então, é como se ele deixasse agora que os bancos se dedicassem ao atacado e as fintechs aí que estão chegando, né, com força, com tecnologia, fizessem essa parte do varejo. Então isso vai simplificar e tornar mais eficiente também. Sob o ponto de vista legal, eles fizeram várias alterações, são pequenas alterações. Eu não conheço tudo porque eu não sou especialista nisso, tá, Lina? Mas eu sei que várias alterações nas leis foram feitas. Por exemplo, os ACCs, né, que os contratos de adiantamento de câmbio. Para quem não sabe, uma empresa exportadora ela pode vender e ela vai receber só daqui a um mês. Ela pode fazer um contrato de adiantamento de câmbio com taxas internacionais, ela pode receber hoje o que ela vai receber só daqui a um mês, e depois, com essa taxa muito baixa, que é a taxa internacional, ela vai lá e quita esse contrato de adiantamento, simplificando, né, os contratos de adiantamento de câmbio. Se não me engano, a lei antiga, caso essa operação não fosse fechada, ele teria um encargo adicional aí. Ou seja, eu fiz uma exportação e essa operação, por algum motivo, tá, é óbvio que tem todo um regulamento, senão as pessoas começam a arbitrar moeda e aí não atinge o objetivo. Mas estou dizendo, eu fiz uma venda de produtos aqui da minha empresa para receber daqui a um mês. Fiz um contrato de adiantamento de câmbio. Paguei lá, 0,5% de encargo, que são taxas internacionais. Ou seja, eu vou receber tudo hoje e vou pagar 0,5% em cima desse dinheiro. Muitas empresas, às vezes, tem alguma coisa que acontece no meio do caminho, ela não consegue fechar exatamente essa venda, essa entrega, né, e esse recebimento em um mês. Ou simplesmente a venda não acontece. Que essas empresas teriam que pagar um encargo adicional que pesava aí na operação da empresa. Se não me engano, o novo marco legal do câmbio isso não vai ter esse encargo adicional. Como eu disse, vai ter uma série de regras para conferir se a empresa realmente teve problemas e está inserida nesse mercado aí do comércio exterior. Se ela está, como a gente sabe, sempre arruma um jeito de burlar, está só se aproveitando disso para fazer arbitragem com moeda e ganhar dinheiro. Então essas são algumas das... Mas com certeza o novo marco legal de câmbio vai beneficiar muito o comércio exterior. Por exatamente esses 3 pontos que eu falei. Vai modernizar, simplificar e tornar mais eficiente o comércio exterior. Para entender esses detalhezinhos, né, jurídicos aí da lei, teria que pegar o projeto de lei e ler, mas se você fizer isso, você vai ver que tem só vantagens ali para o que existia antes. Espero ter te ajudado. Sucesso aí no seu estudos no comércio exterior. E 49 anos, você está muito nova, está estudando, isso é bom, né? Eu ainda continuo estudando sempre.
por mais que não seja formalmente na escola, mas a gente estuda sempre, né? Eu leio muitos livros, não tenho mais obrigações formais, né, de estudar na escola. Se tiver oportunidade, não teria problema também, mas eu continuo me atualizando, lendo. Então, sou estudante também aos 52 anos de idade, tá ok? Espero ter te ajudado. Pessoal, esse episódio fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.